dúvida alguma. Louro-san, ok, Guinado. Estamos aguardando aqui o seu sinal, né? Estamos de volta aqui. Só para a gente organizar agora com a nossa audiência como é que vai funcionar o terceiro e último bloco da noite. Nós vamos iniciar, então, um painel de discussões agora, onde vamos estar composto por o professor Helder, que já está conosco, com a Valesca, e agora eu vou apresentar aqui os nossos mais dois colegas aqui que vão estar compondo o nosso painel para a gente poder discutir com a nossa audiência aqui agora os temas que foram colocados nessa primeira noite. Então, vou convidar aqui o nosso colega e amigo aqui da Linguway Consulting, o Márcio Severo. Vou apresentar aqui o Márcio Severo para a nossa audiência. O Márcio é o diretor executivo da Linguway Consulting, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, MBA em gestão e estratégia pelo ISPER e engenheiro mecânico também pela Universidade de Pernambuco. O Márcio realizou diversos cursos de gestão de universidades internacionais. Ele possui mais de 30 anos de experiência como executivo em gestão, gestor de produção de plantas, de qualidade de produtos, sistema de gestão e assistência técnica, no setor siderúrgico, químico, de alimentos, têxtil e artigos esportivos, em empresas como Rode, Alpargatas e Gerdau. Tendo uma experiência de expatriado no período de 2011 a 2016, nos Estados Unidos e na Índia. O Márcio trabalha com implementação do Lean System desde 2000, atuando como consultor em gestão empresarial e educacional desde 2016, em projetos no Brasil e na América Latina. E atuou como docente no curso de administração de empresas, nas cadeiras de administração de operações, estatística e logística. Márcio, boa noite, meu amigo. Boa noite, Louro-san. Muito obrigado aí pela introdução. É um prazer tê-lo conosco aqui, meu amigo. E para nós acabarmos agora de formar aqui o nosso painel, eu vou chamar aqui o nosso amigo José Antônio, mais conhecido como Junico Antunes, que vai liderar o nosso painel de discussão essa noite. O Junico, nosso parceiro, ele tem graduação em Engenharia de Produção pela Universidade do Rio Grande do Sul, especialista em Engenharia Térmica pela Universidade de Santa Catarina, mestre em Engenharia de Produção, doutor em Administração pela Universidade do Rio Grande do Sul, professor no mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas de Mestrado e Doutorado Profissional em Gestão de Negócios da Unicinos. Ele é CEO do Grupo Produtari e é um profissional com mais de 35 anos de atuação em um amplo conjunto de empresas de variados ramos industriais, de agronegócio e de serviços, com foco no desenvolvimento de sistemas de produção como uma arma competitiva. Forte atuação tendo como base os conhecimentos do sistema Toyota de produção, na teoria das restrições, da disciplina de estratégia de produção e dos conceitos, princípios e técnicas associados com a gestão de operações. E o importante, né, Junico, que eu esqueci de falar, ele é amigo de Paulo Ginato. Muito amigo do Paulo Ginato, desde muitos anos. Louro-san, bem rapidamente, 30 segundinhos. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte para vocês. Você apresentou uma fração, né, obviamente, do background extenso do Junico-san, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu conheço o Junico há quase 30 anos. É meu amigo pessoal. Não é à toa que ele está convidado para a abertura, nesse primeiro dia, coordenação e facilitação desse painel. É uma deferência que eu faço a um amigo, a um profissional que eu tenho muito respeito. E claro que, talvez nem todos saibam, mas ele é um dos grandes expoentes da engenharia de produção, engenharia industrial desse país. É um dos grandes lutadores pelo desenvolvimento da nossa competitividade, a competitividade nacional, sobretudo a competitividade das organizações localizadas no extremo sul do país. Então, foi um dos pioneiros, e foi com ele que eu aprendi os princípios do sistema Toyota de produção. Foi ele que me incentivou a ir para o Japão em 1994. Então, assim, é uma figura histórica da engenharia nacional. Louro-san, com você. Obrigado, Guinado, pelo complemento a Junico. E
Agora, então, eu deixo aqui agora a palavra com vocês, Valesca, professor Helder Junico e Severo San, à vontade para conduzir aí o nosso terceiro e último bloco dessa noite. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria desejar muito boa noite a todos, né? Palavras muito nobres do Gnato. Na verdade, eu sou muito, muito menos do que isso, tá certo? Também, evidentemente, estou feliz aqui, assisti toda a palestra do Helder, achei uma palestra fantástica, né? A Valesca também, trabalho espetacular aí, né? À frente da organização que tu está trabalhando, que é importante para o Brasil, a Fleury, né? E bom rever o Márcio, né? Que é uma pessoa... vem do Rio Grande do Sul, né, Márcio? Mas já está mais paulista do que os paulistas, na verdade, nessa altura dos acontecimentos. Bom, pessoal, eu vou fazer breves palavras e vou fazer uma provocação aí, Gnato. O que tu acha? Posso ou não? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na Lino8. Eu digo na minha empresa, e o Gnato já assistiu várias vezes eu dizer, que o Gnato é o cara que mais entende o sistema Toyota de produção no Brasil e que, junto com a sua equipe, de fato, é uma certeza de resultados importantes para as organizações. E, além disso, o Gnato trabalha também com eu, acreditamos no país, tá certo? E agora, mais ainda, com esse dólar a 5,5 e a taxa de juros baixa, nós precisamos reindustrializar rapidamente o país. Temos inteligência para isso. Vamos em frente nessa operação. Gnato, muito obrigado de coração, tá certo? Sabe que eu desde logo assim te digo que para mim é uma honra estar contigo aqui nessa conversa. Bueno, e aí é o seguinte, eu queria fazer umas questões aí, umas perguntas aí para a Valesca, para o Helder, né? E o Márcio, evidentemente, agora nós vamos dialogar. Vocês estão vendo aí, assistindo aí todo esse processo de digitalização, de indústria 4.0, e, no caso do Helder, ele falou sobre o problema do modelo síncrono, assíncrono, né? Eu dei 6 disciplinas aí, Helder, no primeiro semestre desse ano, né? E eu te digo que a experiência é fantástica. Então, temos aí um elemento que eu chamaria de Universidade 4.0. Tá? E, evidentemente, aí tem o outro lado da Valesca, que também é muito importante, o tema da digitalização. Eu vi lá que, no final do processo, já estamos discutindo, porque, evidentemente, esse modelo que tu montaste aí é fantástico, a tua equipe, o problema de tratamento desses dados, né? Tratamento dos dados. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês estão vendo essa relação, né, entre os conceitos tradicionais, né, digamos assim, do Lean, né, que a gente, de alguma maneira, tem aqui uma hora especialista do Brasil nisso, e sua equipe, evidentemente, com os negócios futuros de vocês. E também, como é que vocês acham que dá para ensinar Lean? Dado que Lean, né, Gnato, é Gemba, né? Então, a gente está no chão da fábrica. Como é que vocês acham que dá para ensinar Lean com essa parafernália digital e virtual? Eu confesso para vocês que é uma pergunta que eu não sei responder. Por isso que eu estou levantando para vocês a bola, tá certo ou não? Para a gente conversar sobre esse tema, se vocês acharem por bem, evidentemente, tocar adiante essa questão. Vamos lá, quem primeiro? Posso começar aqui. Falando um pouquinho assim do Gemba nesse mundo digital, eu acho assim que, na verdade, esse mundo digital trouxe para a gente uma aceleração do acesso aos dados, do estar no Gemba sem ir ao Gemba muito, muito positivo, assim. Então, o que eu costumo dizer é que isso possibilita que quando a gente vai ao Gemba, a gente já vai mais assertivo, mais direto ao ponto, mas sabendo que a gente quer olhar, ou seja,
A ida no Gamba, ela pode ter outros objetivos, além de encontrar oportunidades, trazer ações específicas para resolver determinados problemas, ou seja, você pode até reutilizar esse tempo para fazer melhores interações com as pessoas, assim, conhecer mais das equipes que estão lá, mas não necessariamente agora você precisa ir para lá para ficar, vai lá no BitByte coletando dados e observando tudo, precisando estar lá para isso, né? Então, assim, muito do que a gente vem evoluindo no Grupo Fleury é parte, inclusive, de uma inspiração que, assim, como é que a gente consegue deixar o fluxo do cliente mais ágil, como é que a gente consegue deixar o processo dele na unidade mais fluido, mais touchless, enfim. Então, a gente só consegue ter agilidade com isso quando a gente parte de uma preparação também mais ágil, né? Então, assim, quando eu for lá, eu tenho que ser agile. Então, a gente vem, eu acho que esse é o componente dessa transformação digital que ajuda muito no ir ao Gemba de forma mais... precisando de menos tempo para fazer a mesma transformação, vamos dizer assim. Por outro lado, eu penso assim, quando a gente fala de digitalização de partes de processo, até de processos inteiros, o que eu costumo falar para a minha equipe a gente não pode digitalizar coisa ruim, a gente tem que garantir que a gente melhorou no limite tudo que a gente conhece hoje, tudo que a gente poderia melhorar antes de digitalizar. Então, para 100% das coisas, antes da gente entrar numa jornada digital, a gente parte de uma experiência de processo, de melhoria exaustiva, de como aquilo precisa ser mais fluido, mais eficiente, para depois, de fato, a gente digitalizar algo bom, ou seja, a digitalização ser algo que adiciona valor, não aquilo que, vamos dizer assim, estrutura o valor real gerado. Enfim, eu acho que eu responderia as suas perguntas nesse racional. Eu posso completar também. Uma bela resposta, na verdade, para começar a conversa. Vamos... Eu corroboro também com a Valesca no sentido, e cai muito naquilo que eu falei, né? Assim, se você passava 60 horas numa disciplina ou 300 horas para ensinar de maneira dentro do Gemba ou no modelo tradicional, você vai estreitar mais, você vai reduzir, é como se estivesse reduzindo o setup externo, né? A mesma coisa assim. O tempo que você gastaria de maneira presencial em loco fazendo aquela atividade, você pode fazer o setup externo, né? Você pode se preparar antes, você pode preparar as pessoas antes e não gastar, vamos dizer assim, não utilizar aquele tempo todo. E assim, há muita relação à questão do Lean e da indústria 4.0, puxando um pouco também que o Junico falou. Eu acredito muito que é uma realidade a indústria 4.0, ou seja, a universidade 4.0. Gostei muito do termo, viu, Junico? Universidade 4.0. Mas a filosofia, o conceito não vai mudar. Talvez a atividade repetitiva de levar o material até o posto de trabalho, isso vai ser, já né? Existem veículos autônomos para levar isso, né? Agora, a ideia de trazer e reduzir as perdas, isso não vai acabar nunca, né? O conceito da filosofia do Lean Manufacturing de maneira geral. Então, eu acredito muito nisso. Na questão da tecnologia, veio para ajudar, vai tirar as atividades repetitivas, vai ter uma troca, o que vai acontecer, de novo, só sem querer ser muito repetitivo, vai ter uma troca, vai ter uma redução do setup externo, ou seja, eu vou ter um tempo muito menor necessário no Gemba, não vai acabar, aquilo que eu falei, aquela pergunta que eu fiz, não vai substituir o trabalho on the job, os treinamentos online não vai substituir nunca. Eu posso fazer um vídeo mostrando tudo, né, como se faz, como se prepara, as dinâmicas, como se opera, é viável, tem que ser feito, eu acredito nisso, que as empresas devem investir nisso, porém, tem que ter um complemento, tem que ter atividade híbrida, né? Tem que ter a ida no Gemba, sempre vai ter, sempre vai existir, porque durante muito tempo, até que alguém prove o contrário, as pessoas vão controlar o processo, com muita automatização, com muita informação. A indústria 4.0 precisa de uma integração maior, tem muita gente com conhecimento de banco de dados, tem muita gente com conhecimento de inteligência artificial, tem muita gente com conhecimento de simulação, mas pouca gente com conhecimento de integrar tudo isso, tá?
Então, como integrar tudo isso é um grande desafio. Eu acho que tem pouca gente que conheça essa integração dos mecanismos isolados da indústria 4.0. Isso também entra no lado da universidade da educação, como colocar aquele feito eu falei, aquele ambiente de aprendizagem utilizando todos esses mecanismos. Ainda é um desafio para todo mundo. Eu também não sei responder, não, Junico, não se preocupe, eu também não sei responder, eu estou tentando só colaborar com a informação aqui para vocês, entendeu? Junico, deixa eu tentar, então, dar os meus 10 centos aí na participação. Primeiro, eu queria parabenizar o Helder, professor Helder Valesca. Muito obrigado pela participação. Assim, a gente viu os comentários, o número de pessoas participando do nosso encontro, assim, superaram completamente as nossas expectativas, então isso deve, obviamente, a vocês. E a participação, obviamente, do grande Junicão aí, que está aí conosco aí nessa jornada, né, companheiro de guerra. Eu gostei muito que a Valesca comentou sobre a questão de quando a gente vai para o Gembra, a gente vai mais preparado. Então, o que eu queria comentar era mais assim, o que dá para fazer, o que não dá para fazer não deve impedir o que dá para fazer. Então, assim, obviamente, a gente tem uma série de limitações aí agora de presença física, mas a gente tem uma série de ferramentas que há alguns anos a gente não tinha, né? Então, eu estava lembrando aqui até de um projeto que eu tive a oportunidade de participar na época da Gerdau, de comunidade de prática na época. Há 12 anos se começou esse projeto, e na época a empresa tinha 45 mil pessoas em 14 países, com expertise espalhada em 14 países. Como é que se junta e se resolve problemas parecidos e não se repete ou não se reinventa a roda? E aí, com o uso da tecnologia, uma plataforma de gestão de conhecimento que você consegue estar em 14 países simultaneamente. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está em vários locais ao mesmo tempo, e isso permite que a gente esteja em locais que a gente nunca imaginou estar antes, né? Então, esse é vamos dizer assim, o lado cheio do copo. Então, a tecnologia, ela não substitui, como o Helder comentou, mas ela traz uma série de vantagens que a gente não tinha antes. Então, a gente o nosso jogo, apesar das dificuldades, a gente tem uma série de vantagens e vai muito mais bem preparado para o Gemba, com certeza. Eu queria continuar a conversa, eu achei que um bom paper aí, Ignato, né? Gemba, 2 pontos. Ir ao Gemba sem estar no Gemba, ponto de interrogação. Segundo Valesca, que é uma questão fantástica. Ô, Junico, a gente está brincando ultimamente que é o E-Gemba agora, o Ezinho minúsculo Gemba, né? O Y-Gemba. Mas aí eu quero fazer uma segunda provocação. E eu acho que o Helder já andou por ela, tá certo ou não? Que é uma pergunta que nós estamos nos fazendo. Nessa pandemia, nós fizemos várias experiências virtuais e vimos que, como diz na Unicinos, a minha universidade, são infinitas possibilidades, né? E se fez muita coisa na educação que hoje é virtual, mas no futuro vai ser blended. Blended me lembra a Petrobras, eu sou engenheiro de petróleo e gás, né? Então, blended, mas o melhor blended mesmo é o uísque, mas de qualquer maneira, nós vamos ter muito blended nesse negócio de futuro, tá certo ou não? A minha pergunta, na verdade, é a seguinte: não está na hora de fazer um reprojeto geral das organizações? Porque no futuro, agora, se abrem novas possibilidades. Vou te dar um exemplo, que eu ouvi de um empresário que eu achei legal, na nossa área, né? O cara geralmente faz auditoria, o auditor vai no posto de trabalho para ver o negócio da manutenção, certo, Ignato? Só que agora é o seguinte, o cara está fazendo nesse mundo virtual, né? O cara vai com a câmera no Gemba e o cara fica fazendo pergunta do escritório. E como esse troço, o cara tem 10 plantas no Brasil, isso agilizou brutalmente a operação. Seria isso ir ao Gemba sem estar no Gemba? Porque como o Gemba implica o local de trabalho, talvez a gente tenha que redefinir o que é o local de trabalho. Será que não há oportunidade para as empresas brasileiras, né? Em que sentido isso pode ser possível? O reprojeto amplo da maneira que a gente organiza a produção e o trabalho, essa é uma dúvida que eu também tenho tratado com alguns colegas aí, queria ouvir a opinião de vocês.
Bem rápido, essa questão, eu também estou tendo conhecimento, Junico, sobre o que a gente está chamando de auditoria remota. É o termo que estão utilizando muito, né? Auditoria remota em períodos de pandemia, não se deve... Sistema de gestão de qualidade, com toda a implementação dos POPs, enfim. Como adotar a tecnologia, utilizar a tecnologia para realizar a auditoria remota. E tiveram, pela experiência que eu tenho, né, conversando com, na verdade, com a conversa que eu tive com alguns amigos, com o network, realmente teve bons resultados. Eles conseguem extrair bons resultados usando essa tecnologia, seja pela câmera, seja levando, fazendo um cross-check entre o checklist de auditoria. Enfim, então, existe realmente esse movimento. Eu acho pouco provável não continuar, ou seja, deve-se continuar, por causa da economia que se faz e no aumento da eficiência. Nunca vai ser, aí é muito minha opinião, nunca vai ser igual. O problema é que dentro do trade-off, dentro ou seja, vale a pena, né? No equilíbrio, vale a pena você utilizando esses recursos, essa tecnologia, você consegue reduzir o custo drasticamente e aumentar a aceleração dos seus projetos, da sua auditoria. Então, é uma coisa que está crescendo muito, a auditoria remota, e eu acho que vai existir e vamos precisar dessa reformulação, entendeu? Tentando contribuir... desculpa, Guinato, por favor. De maneira alguma, Valesca. Go ahead. Ladies first, ladies first, ladies first. Always ladies Always. first. Vamos lá. Está meio fora de moda, né? Um pouco, né, gente? mas eu creio que seja sempre aplicável. Eu gosto dessa aplicação. Bom, tentando contribuir um pouquinho aqui, assim, esse é um tema que a gente vem discutindo muito no Grupo Fleury, assim. Acho que a pandemia acelerou discussões do tipo... acho que a pandemia trouxe a gente para um cenário que muda a tipologia no uso dos espaços em relação ao uso dos espaços. Então, as sedes corporativas não são mais as mesmas, os locais em que se opera não são mais os mesmos, seja simplesmente porque as pessoas descobriram como é trabalhar em casa, trabalhar no conceito do home office, ou até mesmo a evolução para home working, seja porque as pessoas descobriram que nesse modelo elas conseguem melhor equilibrar o seu tempo, né? Então, assim, de repente sobrou tempo porque você não perde mais tempo por transporte, sobrou tempo enfim, por todo esse aprendizado. Então, assim, o que a gente vem discutindo muito no grupo é que, de fato, muda-se, então, a tipologia no uso dos espaços, seja ele corporativo ou operacional, muda-se muito como as pessoas querem trabalhar, né? Eu acho que isso é uma derivada também dessa questão da mudança. Os espaços são uma derivada do workplace, vamos dizer assim, mas com tudo isso, necessariamente, muda muito como a gente, enquanto empresa, deve fazer a gestão das pessoas e o nosso modelo geral de gestão, né? Então, assim, e quando a gente fala como faz a gestão das pessoas, isso envolve como a gente treina, só para vocês terem noção, né? A gente tem treinamentos que são exaustivamente técnicos, né? Então, equipe de coleta, treinamento de imagem e tal, mas todos eles a gente conseguiu criar módulos mais interativos e que comecem pelo digital, né? Então, a gente, até treinamentos mais ligados à liderança, todos eles hoje são em plataformas digitais. No passado recente, era impensável para a gente fazer uma reunião de diretoria, uma reunião de resultados, com cada um de um lado. Então, a gente tinha movimentações, assim, né? Gente vindo de todos os estados, concentrando-se em São Paulo e tal. Hoje, a gente faz reuniões com mais de 100 líderes da companhia, 100% digital, de uma maneira super fluida, super objetiva, ou seja, não tem mais dispersão, não tem esse milindre, talvez, assim, eu estou aqui fisicamente, você tinha que estar aqui fisicamente também. Então, assim, o que a gente vem discutindo nesse ambiente digital como um todo é que, assim, seria pouco inteligente se a gente não aproveitasse para colocar tudo que a gente, às vezes, tinha a intenção, mas o setup ele era muito difícil, assim, a gente transformar todos para
colocar todos nesse mesmo canal era muito difícil. Então, de repente, mesmo que por um mau motivo, né, que é a pandemia, que é o Covid, enfim, tem o lado cheio do copo, né, que a gente encontrou N possibilidades aí de trazer agilidade para as relações, mudar os espaços, mudar como a gente faz gestão das pessoas, como a gente faz gestão para os resultados acontecerem, enfim. Isso é um elemento, isso é um conjunto de elementos que a gente vem discutindo muito dentro do grupo. Eu sou uma das líderes desse projeto e, enfim, a gente vem encontrando bons elementos. E, assim, só para finalizar aqui, dando um número para vocês, assim, desse contexto de pessoas que trabalhavam no office, a gente tinha 3 sedes. Então, a gente deve evoluir para algo como 30%, 40% de todas as pessoas que trabalham no corporativo não voltando a ocupar sedes. Então, de fato, a gente faz uma transformação aí impulsionada pelas pessoas, né, pelos colaboradores do grupo, dessa transição entre o home office para o homework. Assim, de fato, a minha casa é meu local de trabalho e necessariamente tudo precisa ser ajustado a isso, né? Então, se homeworking, se minha casa é o meu local de trabalho, eu vou ter que ir no Gemba sem estar no Gemba. Então, assim, tem uma série de derivadas que vem aí dessa decisão, né? Dessa transformação que a gente está passando. Me escutam? Olha, eu devo dizer a vocês que o painel está composto, eu não estou integrado ao painel, mas, puxa vida, me permita uma observaçãozinha. E aí eu sabia que isso ia ser assim, não é à toa que o Junico-san está aí coordenando os trabalhos com as provocações. E aí acaba me provocando também, né, Junico-san? Claro, é o objetivo de tirar da tranquilidade para vir para o debate. Eu queria fazer uma colocação, eu queria que vocês, por favor, me ajudassem a pensar um pouquinho a respeito do que eu vou dizer agora. Eu não quero, antes de mais nada, olha, obviamente o pessoal vai dizer assim, pô, o Gnatosan vai falar sobre né, pôr em xeque a questão do Genbutsu, ir ao Gemba, né? Eu quero fazer uma consideração de fundo mais teórico. Que é assim, o que é a história, né, de ir para o Gemba, né? É o que no Japão se diz assim, Genbutsu, lugar é real, coisa real. É mais do que isso, não é assim, real por real, é o lugar agora, real no sentido de linha do tempo, o lugar agora, a coisa agora, nesse exato momento. Então, assim, é uma componente da dimensão tempo, ou seja, você se aproximar de uma situação, de um problema, agora, onde está acontecendo, no lugar e a coisa real. Tipicamente, por exemplo, um material, uma informação, o que quer que seja. Quais são os propósitos, né, dessa preocupação de fazer o Genbutsu? São 2. Esse é o componente teórico, que a gente tem que analisar a manutenção do Genbutsu a partir dessa ótica. Primeiro, a apreensão das questões que te permitam perfeito entendimento da situação ou problema. Você quer apreender todos os nuances E aí, por isso, vá lá ver. Porque lá você tem condição de, usando 5 sentidos, se possível, apreender o máximo de informação. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, desenvolver pessoas. O Hitozukuri. Por que isso? O que a gente quer a partir daí? A gente quer um único final. Atuar assertivamente resolvendo o desvio. Atuar. Nós aprendendo, né, a situação, o problema, ou formando gente, desenvolvendo para fazer o mesmo. Então, assim, o que se quer, na verdade, é isso, preparar a nós, resolvedores de problema, para, de fato, aprender a situação, né, a situação ou o problema e atuar o mais assertivamente possível. E aí, a questão-chave agora que se coloca é assim, bom, ok, até agora foi assim, tem que ir lá ver, usar o 5 sentidos lá no Gemba, enfim, ver a coisa, ver a máquina, observar a peça, ver a vibração, enfim. Agora, na medida em que as coisas, as condições de contorno se modificam violentamente, a gente tem um novo cenário em que dados, profusão de dados, riqueza de dados confiáveis, nos permitem, né, chegam a gente remotamente, à distância, me permite a apreensão da situação do problema. E a outra questão
quanto com relação ao segundo objetivo, de desenvolver gente. E se eu tenho ambientes, recursos novos que eu nem pensava no passado, para desenvolver, para treinar, opa, vocês me entenderam? Assim, então, assim, eu sei que eu posso estar me colocando em risco. Pô, o Gnato está dizendo que Genchi Genbutsu está né, em xeque. Eu estou questionando assim, o que eu quero com o Genchi Genbutsu? Eu quero é isso, a apreensão da situação para atuar assertivamente, de treinar, desenvolver gente para também poder atuar assertivamente para resolver os desvios. É isso. E aí, meus amigos, né? Eu não sei para onde as coisas vão evoluir, mas se a gente tiver isso em mente, né? Não é Genchi Genbutsu por Genchi Genbutsu. Não é isso. Vocês me entenderam? Tomara que faça sentido. Renato, deixa eu tentar trazer um pouco dentro do que você falou aí, que os colegas comentaram também, mas para a perspectiva das duas pontas que estão envolvidas e que estão distantes fisicamente, né? Na execução, lá, a operação, né? O Gemba, né? Que a gente, como a gente cita, e a liderança que está olhando, como o Junico falou, a provocação aí dos novos modelos. Então, assim, comentar um pouquinho assim, a experiência que a gente teve recentemente de um projeto que começou e terminou dentro da pandemia. Então, um projeto de consultoria que fizemos recentemente e, basicamente, as interações que nós tivemos com a liderança mais crítica e estratégica da empresa foi basicamente remoto, né? Então, assim, tem um desafio grande da liderança, e no caso da gente como consultor também, né, como agente de mudança, tem um desafio grande da comunicação. Como é que a gente consegue comunicar nesse novo modelo aí, nessas novas plataformas? Como é que a gente consegue efetivamente... e a gente viu esse desafio se colocou bastante forte. Qual o desafio de... Como é que eu consigo juntar as duas pontas? Quem está na operação e quem está decidindo para a empresa. Eu acho que, além do modelo de gestão que a gente está num rearranjo completamente inesperado aí, né, tentando responder um pouco aí o que o Junico perguntou, mas esse desafio para todos nós como profissionais, desafio de comunicação, ele é uma coisa violenta. Então, a gente tem que aprender. E agora a gente está, na maioria dos casos, operando por instrumentos. A gente não está mais, né, não é mais visual, né? O voo não é mais visual, é por instrumentos. E esse é um aprendizado que a gente está tendo agora, né, para valer on time. Né? O Renato Sam, que eu não conheço... Deixa eu só fazer um link com o que você acabou de falar. Desculpa, professor. Não, essa questão de operando por instrumentos é algo muito interessante, né? Eu venho tendo várias discussões e muitas vezes eu sou acessada dentro do grupo, meio com a visão assim, eu preciso da sua visão que conhece lá como é que funciona, do tipo, conhece lá como é que funciona. Então, de fato, acaba tendo vantagens, vamos dizer assim, pessoas que viveram o Gemba, ou seja, sabe como o bit byte do negócio funciona. Quando agora você está à distância, você consegue olhar para uma situação e prospectar como é aquilo lá. Então, eu acho que nunca foi tão importante ter a experiência de viver a operação para conseguir fazer essa questão da gestão mais remota, de tomar mais risco, mas também não escorregar muito, enfim. Só, enfim, fazendo o link com a sua fala, Márcio. Queria colocar uma questão aqui do Renato Sam, que eu não conheço, mas boa noite, que é o Renato Fujikaki. Pode ser que eu tenha errado aqui, mas eu tentei acertar. Ele está na polêmica colocando temas irrelevantes aqui, né? Bom ver o contraponto à nossa conversa. Eu acredito muito que temos que ter cuidado com fazer o Gemba sem ir ao Gemba. Do meu ponto de vista, é igual ensinar uma pessoa a nadar. Com as facilidades da indústria 4.0, ajudar a dar agilidade para algumas decisões, melhorias, mas jamais substituirá o ombro a ombro e a prática no dia a dia, ensinamentos no dia a dia. Então, o Renato coloca essa questão. Eu estou interpretando uma parte dessa pergunta, Renato, por isso eu vou refazer o tema, ao seguinte, ao aspecto humano, ao contato humano, né, entre as pessoas, como um dos elementos do Gemba. Né?
Porque aí, Ignato, eu gostei muito, aprendi contigo geral agora. Vou ampliar a minha pergunta. Lugar é agora, a coisa é agora. Então, tu vai no Gemba. Quando a Valesca vai ao Gemba, porque ela está indo ao Gemba com aquela parafernália, que é igual a indústria petroquímica, painéis de controle e tal, estão descobrindo que esse troço pode ser usado em muitos lugares. Acontece que tem o tempo, mas tem o espaço. E no espaço, tu não está. A menos que eu considere que virtualmente eu estou no mesmo espaço. Talvez esteja no mesmo espaço cibernético, mas não estou no mesmo espaço, talvez, emocional, das relações, etc. Então, como é que vocês veem esse aspecto humano, quer dizer? Porque, por enquanto, a gente vem da vida física e vai ao virtual, mas conhecer uma vida física é fácil esse jogo. Mas se se ampliar por muito tempo, a vida física vai diminuir as relações, entendeu? Então, como é que vocês veem esse fenômeno aí num tempo mais largo, se é que é possível fazer alguma reflexão nesse sentido? Ignato, eu estou botando o tema do espaço, né, na tua definição. Porque no tempo, eu acho que o digital ajuda. Você bota online, como disse aqui o grande mestre aqui desse livrinho que eu li aqui, clássico, né? Sistema atual de produção, mais do que simplesmente just in time. Eu tenho que executar e controlar junto. Monitoramento é uma outra história. Então, com o virtual, tu vai para o controle rápido, mas daqui a um pouco o espaço não é a mesma coisa. Essa é a minha questão, né? O que vocês acham? As pessoas nessa história toda, o contato com as pessoas, trabalho em grupo, Kaizen, esse negócio. É possível fazer um Kaizen virtual? Vamos lá, Helder. Primeiras damas. Posso só fazer uma adiçãozinha bem curtinha? Uma adiçãozinha bem curtinha. Para a gente assim, evoluir fluidamente nessa discussão, a gente não pode acreditar que é o 8800. E não é. Então, assim, não é o 8800. Então, é claro que, se assim nós aceitarmos que não é o 8800, muitas situações vão nos exigir o tradicional Gantz Game Boots. Outras tantas, porque essencialmente hoje é tudo Gantz Game Boots, em toda a franqueza, porque a gente não tem as condições, os recursos, os meios, as tecnologias para trabalhar eventualmente remotamente. Assim, é o que eu estava comentando agora há pouco. Talvez agora comecem a aparecer elementos para você, muito do que se fazia necessariamente indo lá ver. Vou dar um chute, vou dizer uma coisa para vocês agora. Por exemplo, semana passada, eu estava em Fortaleza fazendo uma avaliação de potencialidade. Me enfiei numa fábrica, lá numa metal mecânica, fazendo avaliação de potencialidades. Eu estava Gantz Game Boots, Gemba, até 9h30 da noite. Das 4 da manhã às 9h30 da noite, estava lá enfiado. O que eu estava fazendo? Com o meu cronômetro na mão, tomando tempo, inventariando, contando estoque de bobina. Assim, isso é Gantz Game Boots? É, claro. Mas porque eu não confio nos outros canais de input para mim. Eu preciso aprender a situação vendo, contando, tomando tempo. Então, muito disso nós vamos dispensar, porque os recursos vão ser muito superiores, vão oferecer uma apreensão muito superior ao que hoje a gente faz. Então, não é 8800, só essa adição. Assim, no meu ponto de vista, feito eu falei, a questão da auditoria remota vai, independente se seja com óculos de realidade aumentada, alguma coisa desse tipo aí, que parece que era filme de ficção, né? O cara tá com óculos ali, parece filme de... Enfim, mas já existe isso, né? Agora, olhando para as pessoas aí, eu entendo assim, liderança, liderança para mim é relacionamento, aquilo que eu falei, né? As pessoas precisam de um relacionamento para liderar, para dar o norte. E eu não consigo... E aí, o que eu busco? O que para mim, a minha opinião, é o que essas tecnologias podem me ajudar para garantir esse relacionamento.
Eu já vi um caso, conversando nesse período de pandemia, eu tenho um amigo que é gerente de produção e ele tinha essa ideia de fazer um meeting. Ele fazia presencialmente um meeting com um operador toda semana, né? Toda segunda-feira, por exemplo, 14 horas, ele fazia um meeting. Até a gente brincava, vai quem quer, né? O operador, quem é o operador da vez que vai lá falar com o gerente, enfim. E ele manteve isso agora na pandemia, né? Ele manteve isso na pandemia, através de uma estrutura mínima como essa que a gente está tendo aqui, entendeu? Por quê? Porque ele falou para mim, Helder, eu quero manter o relacionamento com a minha equipe. Ah, tem óculos, tem tudo, pode ser pela televisão, pode ser, mas talvez seja mais fácil porque ele já conhecia antes, então ele manteve o relacionamento, manteve aquecido, a palavra que ele utilizou foi essa. Eu mantive aquecido o meu relacionamento com a minha equipe. E não só com a equipe direta, mas com os operadores. E talvez as pessoas, coordenação, gerência de produção, enfim, entendam mais fácil isso. Mas com a operação, eu tenho que manter esse relacionamento que eu tinha antes. Então, ele fez questão de toda semana continuar com ele, mesmo virtualmente, mas era ao vivo, e manteve esse mesmo contato. Então, por quê? Porque pessoas vivem de relacionamento e ele tem que manter o relacionamento. Então, para mim, tem que responder. A tecnologia tem que ajudar como manter esse relacionamento. Mantendo isso, se ela conseguir fazer isso, ótimo, eu não vejo problema nenhum em utilizar a tecnologia, né? Ignato, uma parte do que eu ia falar você já trouxe, né? Que é a questão do que não é um extremo ou outro. No caso específico de serviços de saúde, uma coisa que a gente discute muito é assim, como é que a gente consegue evoluir nessa economia touchless, mas sem perder o acolhimento, né? Não necessariamente tocar, mas o cliente se sentir tocado, sentir a preocupação perante o caso específico dele, etc. Então, assim, é um pouco desse olho no olho, é um pouco dessa questão do estar junto, mesmo que com distanciamento social, enfim. Mas eu acho que o elemento central aí é descobrir para cada uma das situações exatamente qual é esse ponto de equilíbrio, né? Tem algumas situações que o ponto ele vai estar mais deslocado para a presença física. Tem outras situações que era presença física e que hoje é o virtual e tipo, está solucionado. Então, assim, eu acho que o ponto mais bonito dessa situação que a gente está vivendo é exatamente permitir uma escolha que antes era só o físico. Então, assim, como a gente consegue esse equilíbrio. Do ponto específico da liderança, para fechar meu raciocínio aqui, eu acho assim que as pessoas ainda estão no momento assim de se sentir mais protegida dentro de casa. Então, assim, tem o elemento também de que eu não quero ir, apesar de até encontrar valor se eu tiver, encontrar mais valor se eu tivesse lá. Então, dado isso, a gente é sim provocado em como a gente promove essa proximidade sem estar lá. E daí, assim, acho que a imaginação e a criatividade rola solta nesse aspecto, né? Então, eu tenho uma equipe de mais de 250 pessoas hoje. Então, assim, desde como a gente identifica como cada gestor funciona, como o gestor identifica como a sua equipe direta funciona, talvez não ter mais reuniões grandes, mas quebrar em várias reuniões para ter esse físico disperso e mais pincelado. Eu acho que é a situação assim, né? Poxa, quem pensou que cinema ia ser via drive-thru, né? Que coisa, parecia a coisa mais chata do mundo assistir um filme de dentro do seu carro. Poxa, hoje é uma solução assim, que as pessoas estão chegando a uma puta diversão em fazer desse jeito. Então, meu ponto aqui é, se a gente se nós não formos criativos em pensar em novas soluções, dado as restrições, é como se a gente também estivesse rasgando a carteirinha, né? O exigido da gente é exatamente isso, e o ponto sempre vai deslocar entre de um extremo ao outro. Pode estar mais próximo do 100, mais próximo do 0, mas a gente sempre encontra alguma nuance aí no meio do caminho. Eu queria só aproveitar a Louro-san e Junico, a gente já está meio que estourado no tempo, mas só para trazer 2 pontos, né? Um é uma oportunidade que a gente tem agora, vou colocar entre aspas, de onipresença, né? A gente consegue estar, como eu falei antes, em lugares que a gente não estaria. Eu vou dar o exemplo do Ignato, né? Nosso velho da montanha aí. A gente consegue hoje estar presente e fazer
mentoria com pessoas em locais que a gente não conseguiria fazer isso, né? Então, assim, essa é uma grande vantagem. A gente não está fisicamente presente, mas a gente consegue estar lá, presente. E aí eu queria aproveitar esse gancho, que a gente tem também no modelo anterior aí, que a gente estava antes da pandemia, talvez uma falsa ideia de que se eu fisicamente estou lá, eu estou presente, e nem sempre isso é verdade, né? Então, dependendo das pessoas, remotamente ela consegue estar mais presente do que se tivesse corpo presente, né? Então, eu acho que o mais importante é o espírito que você quer comunicar, se reunir, como o Helder falou. Eu imagino que aquele líder que ele comentou deveria estar de corpo presente e alma presente ali também. Agora ele continua de alma presente, mas pelo computador, né? Então, assim, a falsa ilusão do físico presente não deve nos iludir aí que o líder está lá, né, no Gemba. Muitas vezes ele está ali, mas não está, né? Então, só esse ponto aí. Neto, eu queria dar um depoimento rápido aí, eu acho que estamos estourando tempo de 1,5 minutos. Quais são as minhas reflexões atuais? Há uns 3 anos atrás, eu parei, tomei um vinho e pensei, na mentalidade industrial, na mentalidade agrícola, a gente está relativamente bem, conhecemos bastante coisa, temos a Toyota, traduzimos livros, tem o Gnato, tem o João, etc. Tá ok, só que do meu lado, a mentalidade rolando é a mentalidade informacional. Os caras no mundo virtual, muito antes dessa pandemia. E eu pensei a empresa, né, Gnato? Sem pandemia nenhuma, eu digo, eu tenho 2 chances aqui, ou eu vou seguir na mentalidade industrial, vai ter vida para mim tranquilamente nessa mentalidade industrial informacional, vou ter menos problemas nessa mentalidade industrial e agrícola, só que eu vou ficar fora do mundo. Quer dizer, na verdade, daqui um pouco eu estou fora do mundo, mas não é só porque eu vou morrer, assim, porque o mundo informacional tomou conta dos acontecimentos. Então, eu cheguei à conclusão que eu tinha que... Porque a gente nunca vai aprender totalmente, porque não nasceu na mentalidade da informação. Mas vou ter que me reconverter, gurizada boa. E vamos reconverter a empresa, e vamos para a loucuragem, vamos reconverter esse troço, vamos digitalizar. E aí começou essa saga, né? Que te coloca outro patamar de conversa em diferentes níveis do debate. Eu estou convencido que esse mundo informacional ele te dá infinitas possibilidades e nós temos que entrar, principalmente o pessoal do Lino, aí, que tem toda uma tradição séria, né, de melhorar a competitividade, nós temos que nos meter nisso pesadamente e reprojetar os trabalhos todos junto com os caras, entendeu? Na mentalidade informacional. E ponto. E isso vai exigir uma nova forma de pensar, inclusive, só que não significa que eu vou deixar de pensar a teoria do Gemba, que tu ensinou aí. Cara, isso aqui para mim foi, eu vou ficar pensando nesse troço, entendeu, Guilherme? Quer dizer, o velho não desapareceu, é mais ou menos no Japão, né? Aquela tradição está lá, mas tem uma nova história. Isso que eu acho que nós temos que trabalhar, gurizada boa. Essa talvez seja a minha contribuição, é dizer o seguinte, eu não sei nada disso, mas eu vou me meter nesse negócio para ver qual é. Como nos velhos tempos, tá certo? Uma nova história. Então, muito bom. Muito bom, Junico. Muito bom. Professor Helder, alguma consideração, Helder, que você queira deixar final? Na verdade, eu só quero agradecer, né? Acho que o debate foi muito rico, eu aprendi muito aqui. Realmente foi um prazer enorme. Só tenho que agradecer e eu acho que essa conversa é uma evolução, né? Vamos continuar estudando, se preparando. Principalmente minha missão como educador, né, dentro da universidade, como alguns de vocês também, é tentar trazer justamente esse debate para a moçada, principalmente também, para trazer para essa realidade. E esse debate ele não para aqui e vai continuar durante longos anos, né? E não vai ter resposta certa. Como eu falei, tem muita gente que tem conhecimento isolado em alguns mecanismos, mas pouca gente, que não é culpa de ninguém, vamos chamar assim, mas pouca gente que sabe integrar tudo isso e realmente colocar para rodar como deve. Ninguém tem a resposta certa ainda para tudo isso, né? Muita novidade ainda, tá? Só quero agradecer e parabenizar a todos por esse belo evento aí. No primeiro dia foi assim, imagina os outros 2. Parabéns, pessoal. Obrigado, Helder. Valesca, alguma consideração final que você queira deixar para nós? Eu gostaria também de agradecer, foi um momento bastante rico, assim, e no final eu gostaria de deixar uma provocação, assim, né? A gente não aprende se a gente não experimentar, né? Então,
experimentem. Eu acho que a gente está num momento que o erro está cada vez mais dentro do dia a dia, mas a gente está com uma certa licença poética para experimentar. Então, é assim que a gente vai encontrando novos modelos. Enfim, boa noite para todo mundo aí. Fico à disposição. Obrigado, Valesca. Severo San. Eu queria mais uma vez agradecer ao Helder, a Valesca aí pela gentileza, né, de compartilhar aí o tempo e o conhecimento e experiência. Junico aí também pelas provocações. Mas eu queria fazer uma coisa que não estava planejada, Junico. Você pode mostrar de novo aquele livro ali que você mostrou ali, do Velho da Montanha? Você tem aí na mão? Esse aí. Então, ó, uma das coisas boas da pandemia e dessa nossa onipresença é que o nosso Velho da Montanha conseguiu, ele não está sabendo aqui, mas deixa eu só mostrar aqui a primeira mão. Você consegue ver aí, não? Sim. Essa é a edição, essa edição que você mostrou aí, Junico, é de 1996. Essa é a edição revisada graças à nossa pandemia. Então, assim, vamos ter aí o lançamento já no prelo aí, Ignato-san, do nosso sistema Toyota de produção, mais do que simplesmente just in time. E aí eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigado, pessoal, por tudo aí. E, Ignato-san, a palavra é tua. Você já disse tudo, meu amigo. Mais uma vez, reforço os agradecimentos e fico muito feliz. Também eu tenho certeza absoluta, aprendi pra caramba. Eu achei maravilhoso ouvir vocês. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu agradeço muitíssimo. E espero que a audiência, da mesma forma, e permaneça conosco. Nós temos ainda uma programação muito extensa e rica, né? Nas noites de quarta e quinta, e temos também os minicursos nas tardes de quarta e quinta-feira. Recomendo. Muito obrigado, gente. Bom e merecido descanso a todos vocês. Uma boa noite. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito Parabéns obrigado. pelo evento, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Valesca. Obrigado, Helder. Muito obrigado. Muito obrigado. Helder, muito obrigado. Nico. Obrigado, Nico. Alô, Severo, muito obrigado. Obrigado.